falar um pouquinho agora das estampas. As estampas é um assunto muito sério, porque estampa é uma coisa que ela precisa agregar sofisticação na peça, né? Nós somos uma marca que trabalhamos com peças atemporais. Então, se a estampa ela aparece na nossa coleção, ela precisa ter esse objetivo. Então, se é um floral, tem que ser um bom floral. Se é um elemento geométrico, tem que ser um elemento geométrico que perdure, com uma coloração que seja essencial. Então, dessa forma, a gente traz na coleção agora 4 temáticas. Uma temática, a primeira que eu quero começar, que eu gosto muito e que tem a cara do verão, é o tropical surrealista. Ele tem bem essa ideia do nome, do título, que é a tecnologia versus a natureza, né? Então é uma mistura de um pouco de tudo. A gente vê muito nas artes gráficas a natureza usando cores inimagináveis como um neon, como cores cítricas misturadas com tons pastéis, alguns traços de neon que cortam elementos. Então sempre essa ideia do cítrico em primeiro plano, do neon em primeiro plano, ou de cores mais saturadas, mais fortes, não necessariamente o neon, né? Como pontos de destaque no meio da coloração. A gente tem essas estampas que vocês estão vendo, que estão passando, e essas estampas elas representam bastante essa história, né, do tropical surrealista, lembrando que elas se desdobram em variantes. Então cada variante tem uma proposta diferente. Algumas estampas nós gostamos de deixar uma variante com uma tonalidade mais vibrante, uma tonalidade mais alegre, e a outra nós tentamos trazer com uma ideia mais clássica, com tons mais leves, tons mais suaves, às vezes até indo para uma cartela de tons pastéis. Agora eu vou falar um pouco dessa temática que combina demais quando a gente fala em linho, por exemplo, que é o artesanal planejado. Nesse artesanal planejado a gente tem efeitos de tingimento, como por exemplo nessa saia aqui que eu trouxe quando eu falei de saias, ou por exemplo nessa estamparia aqui que a gente comentou que ela remete a uma paisagem de maneira abstrata, ou como nesse vestido que tem esses poás com elementos em aquarela e que traz essa cartela de cores mais pastel. O geométrico marítimo também é uma pegada de estampa que apareceu demais, ela foi muito sinalizada e ela é muito oportuna para a gente, porque ela tem muito a ver com o estilo de desenho que a gente procura para o DNA da Gatos e Atos. Então ela é um geométrico que às vezes pode ou não trazer alguma textura na composição dessas formas, e elas aparecem de formas diversas, tanto aplicadas sobre o linho, como nessas duas propostas que vocês estão vendo, ou às vezes ela pode ser um local também, ela pode aparecer numa estampa de sublimação, como nessa situação aqui, por exemplo. E para finalizar, eu estou trazendo o monocromático. Esse monocromático, ele tem bem essa ideia de trabalhar em inúmeros elementos, pode ser um poá, pode ser uma listra, pode ser formatos geométricos diversos, mas onde eu estou trabalhando apenas uma cor, o fundo mais uma cor. Então, dentro dessa proposta, a gente tem uma pegada até minimalista, por que não? E quando a gente compõe essa peça estampada com outra peça lisa, uma peça de linhas mais retas, uma peça de construção mais simples,
você conquista realmente esse resultado de um look minimalista.